Pois é, a semana foi intensa em Brasília, com troca no turismo, o presidente Lula saindo em defesa de ministros e teve também a passagem da reforma tributária para o Senado. Sobre o impacto dessas ações, conversamos agora com o cientista político Mário Sérgio Lepre. Mário, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Eu já dei alguns ganchinhos aqui para a gente conversar agora, mas eu quero te ouvir a respeito da reportagem que a gente acabou de mostrar, da Soraya Lawande, que aponta para esse inchaço de PL e PT nesses últimos meses. Já ouvi os meus analistas a respeito disso, quero te ouvir também. É um movimento natural, na sua opinião, que os partidos do atual presidente e do ex-presidente recebam tantas filiações agora nesses últimos meses? Não é algo inesperado? Não, eu acredito que seja algo até razoável. Por quê? Porque o que a gente percebe é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro, ele tem ele é um cidadão muito popular, né? E o partido dele está tá com um peso muito forte com o partido, né? Então ele aderiu a esse ambiente de oposição, e isso faz com que a sua base ela queira também estar do lado dele. E aí é meio que automático a filiação. E a gente percebe isso nos movimentos de votações na Câmara dos Deputados, porque o PL tem marcado posições, tem realmente vem fazendo aquilo que a gente chama de oposição. Então, os partidários do Bolsonaro, sem dúvida alguma, eles vão aderir àquele campo, que é um campo que ainda tem uma dificuldade muito grande em relação ao partido, né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, ele militava em outros partidos, foi eleito pelo PSL, que depois foi fundido, né, virou União Brasil. Então, há uma carência no que diz respeito a esse campo de um partido que realmente represente tudo aquilo que é a ideologia que está vinculada ao Bolsonaro. Então, o PL se desenhou nesse ambiente. E o Valdemar da Costa Neto, ele, de uma certa forma, ele trouxe essa mensagem para ele, e ele acabou fazendo com que o PL fosse, sim, o partido que desse estofo a esse pessoal. E aí, automaticamente, a gente tem essa migração e essa grande quantidade de filiações. Me parece que, proporcionalmente, a quantidade de filiações ao PL é maior do que ao PT. Então, a gente percebe que há, sim, uma tendência, e eu acredito que essa tendência ela vai continuar, porque nós temos eleição no ano que vem, 2024, e aí, automaticamente, esse campo começa a se definir melhor, e nada mais justo do que ter um partido que seja exatamente a cara daquilo que é o Bolsonaro e aqueles que estão vinculados a ele, né? Agora, Mário, rapidinho para a gente já começar a falar sobre reforma ministerial, que leitura é possível fazer do fato de o MDB ainda ser o partido político com maior número de filiados, mais de 2 milhões? O que explica isso? Na verdade, o número de filiados não é algo assim que a gente pode dizer algo que seja fundamental para a vida partidária, né? Claro, ter filiados é sempre bom. Agora, a gente sabe que muitos filiados, eles permanecem no partido. Por quê? Porque se filiaram lá atrás, por algum motivo, de repente uma candidatura a vereador, alguma coisa no município, ou até pelo próprio diretório do município, que é conhecido, né? E daí a pessoa acaba ficando vinculada ao partido e depois não se desfilia. E não é uma militância aguerrida. Então, muitos partidos eles têm uma quantidade muito grande de filiados, mas isso não significa exatamente filiados aguerridos, aqueles que realmente estão no partido e que vestem a camisa do partido. Então, é isso que a gente sente falta no Brasil. Talvez agora, Lívia, com esse ambiente mais claro, em que a gente percebe uma oposição mais nítida, e aí o governo também, né, um partido de esquerda, então talvez agora, daqui para frente, e também eu acredito que com as mudanças naquilo que foi a reforma eleitoral que ocorreu em 2017, que proibiu as coligações nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, isso faz com que você tenha o partido tendo que disputar sozinho a proporcionalidade de votos.
Então você não tem mais aquela coligação que fazia com que o voto do indivíduo se dispersasse. O que é isso? Isso significa que os partidos eles têm que ter uma quantidade grande de votos para ter cadeiras. E a disputa não é mais coligada, é sozinho. Então, eu acredito que isso faz com que você tenha um redesenho. E esse redesenho ele começou lá em 2017, na verdade ele veio para a eleição em 2018, e aí nós temos essa consolidação em 2022, e daqui para frente cada vez mais. Isso se não mudarem novamente a lei, né? Mas eu acredito que isso significa que os partidos vão se transformando em partidos que vão precisar ter força, filiados. Por quê? Porque como não tem mais coligação, então fica difícil para partidos pequenos disputar eleições. Perfeito. Então eu acredito que o campo é importante que você tenha lá o campo do PL e o campo do PT se definindo. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer daqui para frente, né? Sim, esse assunto que envolve partidos, sistema político é muito interessante, mas eu preciso passar para o próximo tópico com você, Mário. Vamos falar um pouquinho de reforma ministerial, porque de todas as articulações que o governo tem feito com partidos do Centrão para indicar integrantes dessas legendas para ocupar ministérios importantes, só uma se concretizou até agora. Daniela Carneiro deixou o Ministério do Turismo, voltou a ser deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro, é bom enfatizar isso. E Celso Sabino deixou de ser momentaneamente deputado para agora se tornar o novo ministro do Turismo. A própria Daniela fez um vídeo nas redes sociais dizendo que agora vai lutar pela aprovação de projetos importantes para o Brasil e vai apoiar o governo do presidente Lula. Lula marca 2 pontos significativos com essa mudança, ganha uma aliada importante no Congresso Nacional e resolve pendências ao mesmo tempo com a União Brasil? E será que vai ficar só nisso? Não vai ter mais cobrança? Não vai ficar só nisso. Eu acredito que o Congresso Nacional, ainda estamos falando de partidos, né? Ainda tem muitas bancadas, muitos interesses, muitas lideranças, e isso faz com que o governo tenha que negociar pontualmente, o governo tem que tratar, obviamente, de forma concreta, que eu quero dizer com isso. Eu quero dizer que tem que haver uma base de troca mesmo, né? Ou seja, o partido ele vai para a base ou não, dependendo, né, de votações, mas para que haja uma fidelidade maior ao governo, é necessário que o governo entregue alguma coisa ao partido, entregue alguma coisa às lideranças. Então, a União Brasil fez esse movimento, outros partidos parece que devem fazer também, mas isso envolve troca de cargos, envolve segundo escalão, terceiro escalão e o próprio ministério. Então, nenhum partido vai aderir ao governo sem que haja esse azeitamento da máquina. Então, né, o modelo brasileiro ele funciona assim, e esse governo ele decidiu que vai entrar com tudo nessa seara, vai trocar aquilo que for necessário, vai trazer partidos, inclusive que a gente tinha aí no espectro mais próximo aí do Bolsonaro, que é o caso do Republicanos, né, que já andou flertando, né, com essas possibilidades. Então, eu acredito que tem muitas conversas e o parlamento ele é permeável a isso, não tenha dúvida, né, os deputados que estão lá, eles têm essa noção de que o pertencimento e trazer recursos para a região e lotear, mesmo que seja aquelas instâncias de segundo e terceiro escalão, ou seja, Caixa Econômica Federal, algumas diretorias, etc., isso é fundamental, por quê? Porque o deputado ele acaba exercendo poder, ele acaba distribuindo para as suas bases e, obviamente, o retorno é para ele. Por quê? Porque ele pensa na reeleição. Então, isso aí vai ocorrer. Daqui para frente, me parece que o caminho foi aberto, né, quando Arthur Lira sinalizou e trouxe aí a reforma tributária de uma forma no afogadilho, né, com algumas questões envolvendo o próprio Arthur Lira também, né, que a gente não precisa falar aqui, mas aí quando Arthur Lira sinalizou e trouxe
essa grande quantidade, né, de votos que teve a reforma, então, obviamente, que a gente já percebe que haverá, sim, daqui para frente, esse tipo de atitude. Se é republicano ou não isso, no sentido, né, daquilo que seria ético, aí a gente sabe que são questões que envolvem uma série de compromissos que, infelizmente, muitas vezes passam ao largo, né, daquilo que a gente desejaria como uma política excelente, né? Estamos longe disso. Agora, Mário, quais deverão ser, na sua opinião, as próximas trocas, as próximas mudanças em ministérios? Lula já saiu enfaticamente em defesa de 2 ministros. Nesta semana, mais no começo, ele saiu em defesa de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, dizendo que ele fica. E hoje, com a mesma ênfase, disse que Nízia Trindade fica, continua como ministra da Saúde. Minha ministra foi o termo que ele utilizou. Alguns ministérios não são trocáveis. E agora, o que esperar para essas próximas trocas, então? Que ministérios devem ser os próximos? Nós temos o Ministério dos Esportes, né, que pode vir. Nós sabemos que existem ministérios que os próprios ministros eles sabem dessa necessidade que o governo tem de fazer esse balanço com o Congresso Nacional. Então, eu acredito que não haverá nenhum tipo de dificuldade em relação a isso. Mas o que eu imagino mais, né, nessa linha cargos e loteamento de segundo, terceiro escalão. Eu acho que isso já começou, é forte e vai continuar. Então, muitas vezes você não pega o ministério, mas você pega um naco de poder que é distribuído para aqueles que estão votando com o governo. Mas, claro, o ministério é sempre importante. Por quê? Porque é do ministério que saem as nomeações. Então, isso aí vai ter que ser negociado. O Ministério da Saúde é inegociável? O Lula disse hoje que é inegociável, mas sempre que houver necessidade e o parlamento fizer esse movimento, haverá sim a abertura, não tenho dúvida disso. E você pode sim colocar na conta, vários ministros entrariam nesse toma lá da cá, que é o nome popular que a gente tem aí para esse ambiente, né? A gente chamava de fisiologismo, né, que sempre foi muito comum, deu uma certa trégua na época do governo Bolsonaro, que você tinha orçamento secreto, ainda tem orçamento secreto, né? Mas naquela época o parlamento é que, ao distribuir as emendas, eles negociavam dentro do parlamento e não precisava ir ao ministério para fazer essas manobras. Então, o Bolsonaro estava indo tranquilo em relação a isso. Depois houve essas decisões que acabaram extinguindo o tal das emendas de relator, e aí volta para o Ministério essa questão de fazer a manobra dentro do Ministério. O que é ruim, por quê? Porque leva, sem dúvida alguma, aquilo que a gente não gostaria que ocorresse, que no frigir lá na frente, quando você percebe muitas trocas, muitos interesses, que é a corrupção desenfreada que começa a minar qualquer tipo de governo que vai abrindo as porteiras porque quer ganhar votos, aí vai abrindo as porteiras até que vai chegar um momento em que por ali vai ter problemas éticos, sem dúvida alguma. Mário, infelizmente esse assunto vai ter que ficar para uma próxima entrevista, eu preciso encerrar por aqui, mas te agradeço demais por falar conosco. Nesta noite de sexta-feira, conversamos com o cientista político Mário Sérgio Lepre. Bem-vindo sempre, Mário, boa noite.